Você entra, a porta fechando atrás de você. Um som simples, mas que parece dizer: agora é sério. Sem celular, sem filtro, sem edição. Só você e câmeras o tempo inteiro. No começo é leve, todo mundo sorrindo, abraços, energia alta, conversas fluindo. Você pensa: eu consigo, é só ser eu. Você ri, se solta, conta histórias, se conecta com algumas pessoas. Tem aquela sensação boa de pertencimento, como se finalmente tivesse sendo vista. Mas aí vem o primeiro silêncio estranho. Uma conversa que para quando você chega. Um olhar que você não entende. Um comentário meio atravessado, disfarçado de brincadeira. E alguma coisa muda. Não do lado de fora, dentro de você. Você começa a pensar: será que eu falei demais? Será que eu fui estranha? Será que não gostaram de mim? E sem perceber, você começa a se observar o tempo todo. Cada palavra passa por um filtro. Cada reação é pensada antes de acontecer. Você não age mais. Você calcula. No dia seguinte, você tenta ajustar. Fala menos. Observa mais. E alguém solta: nossa, você tá estranha, meio falsa. Aquilo bate. Então você tenta o contrário. Se solta mais, fala o que pensa. E escuta: ela é muito intensa, né? Você ri alto para quebrar o clima. Quer aparecer. Você fica quieta. Nem fede, nem cheira. E aí você entende uma coisa desconfortável. Não existe versão sua que agrade todo mundo. Mas mesmo assim, você tenta. Porque lá no fundo, o que você quer não é ganhar o jogo, é ser aceita. Só que enquanto você tenta caber, você vai se afastando de você mesma. E isso começa a pesar. Não no corpo, na mente. É cansativo demais sustentar uma versão que não é natural. E o pior, você não tem pausa. Não tem um momento sozinha para respirar de verdade. Até quando você tá em silêncio, tem alguém assistindo. E aí entra uma nova camada. Lá fora, milhões de pessoas estão vendo você, comentando, julgando, criando versões suas que você nem reconhece. E você não tem controle nenhum sobre isso, mas sente. Sente no jeito que te olham depois de um paredão. Sente quando alguém se afasta sem explicação. Sente quando seu nome começa a pesar dentro da casa. E então vem o desgaste. Você começa a duvidar de tudo. Do que falou, do que sentiu, do jeito que reagiu. Você pensa mais do que vive. Até que chega um momento. Uma discussão, um voto inesperado, uma exposição. Algo que te desmonta. E ali, no meio daquilo tudo, você percebe, você não tá mais sendo você. Você tá tentando sobreviver à opinião dos outros. E isso nunca funciona por muito tempo. Porque quanto mais você tenta agradar, menos você se reconhece. E aí, chega o ponto mais importante de todo o jogo. O ponto que ninguém te prepara. Você tem duas escolhas: continuar tentando ser a versão que agrada, ou assumir quem você é de verdade, mesmo sem garantia, mesmo com medo, mesmo sabendo que isso pode te custar o jogo. E essa escolha não é fácil, porque ser você mesma significa aceitar que algumas pessoas não vão gostar, algumas vão te julgar errado, algumas vão te rejeitar, mas também significa uma coisa muito maior: você não se abandona. Então você respira e decide parar de se editar. Você fala o que pensa, com consciência. Você se posiciona, sem precisar atacar. Você erra, mas não se destrói por isso. E aos poucos, algo começa a voltar. Você, não perfeita, não imune, mas real. E isso muda tudo. Porque agora, quando alguém te julga, não te desmonta do mesmo jeito. Quando alguém se afasta, não te faz duvidar de quem você é. E quando alguém fica, você sabe que é de verdade. Não pela personagem, mas por você. E talvez você não ganhe o prêmio. Talvez você nem chegue na final. Mas você sai com algo que muita gente lá fora ainda está tentando encontrar: clareza, força, identidade. Porque no fim, o BBB nunca foi sobre convivência. Foi sobre coragem. Coragem de ser quem você é, quando todo mundo está assistindo. E agora eu te pergunto:
Se fosse hoje, você teria coragem de entrar sendo você mesma ou ainda tentaria ser quem você acha que o público quer ver? Ou pior, você nem entraria, porque no fundo, o medo não é do jogo, é da exposição. É de alguém olhar para você, sem filtro, e decidir que não gosta. E aqui fora você acha que é diferente, mas não é. Você também está sendo assistida, não por câmeras 24 horas, mas por olhares, opiniões, redes sociais, todo dia. Você posta e espera a reação. Você fala e mede a resposta. Você se mostra, mas só até onde se sente segura. E sem perceber, você cria uma versão sua mais aceitável, mais fácil de gostar, mais fácil de encaixar. Só que essa versão cansa, porque manter personagem o tempo todo esgota. E talvez seja por isso que você se sente assim às vezes, cansada sem motivo claro, insegura mesmo quando tá tudo bem, com a sensação de que nunca é suficiente. Não é falta de esforço, é excesso de adaptação. Você se ajustou tanto que quase esqueceu como é ser natural. E aí, o BBB vira só um espelho exagerado da vida real. Lá, tudo é intensificado. Mas aqui fora, o jogo também existe. A diferença é que aqui você pode fingir por mais tempo, mas o preço continua o mesmo: se perder. Agora, imagina uma coisa. E se você parasse? Não de evoluir, não de melhorar, mas de se moldar o tempo inteiro para caber. E se você começasse a se mostrar um pouco mais de verdade, sem tanto cálculo, sem tanto medo de julgamento? No começo, vai dar desconforto, vai parecer errado, vai parecer que você está exagerando ou sendo demais, mas talvez você só esteja sendo você pela primeira vez em muito tempo. E sim, algumas pessoas vão se afastar, mas isso não é perda, é filtro. Porque quem só fica pela sua versão editada, nunca ficou por você. E aos poucos você começa a perceber, não é sobre ser aceita por todo mundo, é sobre não precisar disso para se sentir bem. E quando isso acontece, o jogo muda completamente. Você para de viver em função da reação dos outros, para de medir cada passo, para de pedir permissão para ser quem você já é. E aí, ironicamente, é quando você mais se destaca. Não porque tentou, mas porque parou de tentar ser outra pessoa. No BBB, isso ganha torcida. Na vida, isso ganha paz. Então talvez a pergunta nunca foi como eu seria no BBB, mas sim, porque eu ainda não sou eu mesma, nem fora dele. Porque no final, não é sobre câmera, não é sobre prêmio, não é sobre julgamento, é sobre identidade. E isso, ninguém pode votar para tirar de você. Só você pode abrir mão. Agora pensa com calma. Quantas vezes você já deixou de ser quem é, só para não desagradar? E mais importante, até quando isso vai continuar? E tem um detalhe que quase ninguém percebe. Você não perde quem você é de uma vez. Você perde em pequenas concessões. Quando você ri de algo que não achou graça. Quando concorda só para evitar conflito. Quando se cala, mesmo querendo falar. Parece pequeno, mas vai se acumulando. E quando você vê, já não sabe mais o que é opinião sua ou adaptação. E o mais perigoso, isso começa a parecer normal. Você se convence de que é maturidade, que é saber lidar, que é evitar desgaste. Mas no fundo, é medo. Medo de não ser aceita. Medo de ser julgada. Medo de ser deixada de lado. Só que tem uma verdade difícil. Tentar agradar todo mundo nunca te protegeu de rejeição. Só te afastou de você mesma. E talvez seja por isso que algumas situações te afetam tanto. Um comentário simples, um olhar diferente, uma resposta mais seca. Aquilo não dói só pelo momento. Dói porque ativa tudo que você já tentou esconder. E aí você volta para o automático. Se ajusta, se molda, se reduz de novo. Mas e se, dessa vez, você fizesse diferente? Não precisa virar outra pessoa. Não precisa bater de frente com todo mundo. É mais sutil que isso. É começar a se escutar antes de se corrigir. É sentir antes de editar. É sustentar pequenas verdades, mesmo que ninguém valide. Tipo dizer não sem se explicar demais. Ou ficar em silêncio, sem culpa. Ou até discordar, sem achar que isso te torna difícil. Porque ser você
não é sobre intensidade, é sobre consistência. É sobre parar de se abandonar em pequenas situações. E quanto mais você pratica isso, mais forte você fica. Não forte de não sentir, mas forte de não se perder. E isso muda tudo. Porque quando você não se abandona, a opinião dos outros deixa de ser controle e vira só a opinião. Você começa a perceber quem realmente te enxerga, quem te respeita, quem te escuta e quem só gostava da sua versão mais fácil. E aí, aos poucos, você para de correr atrás e começa a selecionar, não por orgulho, mas por consciência. E isso traz uma coisa que não dá para fingir: leveza. Você para de ensaiar antes de falar, para de revisar cada atitude na cabeça, para de viver como se estivesse sendo avaliada o tempo todo. Porque no fundo, você entende uma coisa simples: quem precisa que você seja outra pessoa não está pronto para quem você é. E tudo bem, nem todo mundo precisa ficar. O que não dá mais é você ir embora de si mesma. Então, daqui para frente, não se pergunta mais: será que vão gostar? Pergunta: isso é verdadeiro para mim? E se for, já é suficiente. Porque no final, a maior vitória nunca foi ser aceita por todo mundo. É conseguir se olhar e não precisar se editar. E quando você chega nesse ponto, acontece algo estranho. O silêncio já não incomoda tanto. A rejeição já não te define. E a aprovação deixa de ser necessidade. Você começa a viver diferente, mais leve, mas também mais firme. Só que isso não significa que tudo fica fácil. Ainda vão existir dias em que você vai duvidar. Dias em que um comentário vai bater mais forte. Dias em que você vai querer voltar pro automático, pro seguro, pro conhecido. E tá tudo bem, porque agora você percebe mais rápido. Você se pega, se reposiciona e volta. Antes você se perdia e nem percebia. Agora você até pode se perder por um momento, mas não se abandona mais. E isso muda a sua forma de se relacionar. Você para de aceitar migalha emocional. Para de se explicar o tempo todo. Para de se diminuir para caber. Você começa a escolher melhor ambientes, pessoas, conversas. Não por exigência, mas por respeito próprio. E aos poucos, sua vida começa a refletir isso. Menos caos, menos confusão interna, menos necessidade de provar algo, mais verdade. E é curioso, porque lá no começo, você só queria ser aceita. Mas agora, você percebe que aceitação sem autenticidade nunca foi suficiente. Era só confortável, mas vazio. Hoje, você prefere algo diferente. Menos gente, mas mais conexão. Menos aplauso, mais paz. E isso não é sobre o BBB. Nunca foi. É sobre você parar de viver como se estivesse sendo observada o tempo todo e começar a viver como alguém que se respeita. Porque quando você se respeita, você não negocia quem você é por pertencimento. E aí, finalmente, você entende o que poucas pessoas entendem. Não é sobre vencer o jogo. É sobre não perder a si mesma enquanto joga. E talvez essa seja a maior virada de todas. Porque a partir daqui, não importa onde você esteja, numa casa vigiada, num grupo de amigos, num relacionamento, ou sozinha, você continua sendo você. Sem precisar mudar de versão, sem precisar se encaixar o tempo todo, sem precisar pedir permissão. E isso é liberdade. Agora não aquela liberdade de fazer tudo, mas a liberdade de não precisar fingir. E quando você prova isso, não tem mais como voltar. Então guarda isso. Você não precisa ser mais fácil de amar. Você precisa ser mais fiel a quem você é. Porque no fim, quem tem que conviver com você para sempre é você mesma. E quando essa relação tá em paz, o resto deixa de ser batalha e vira só cenário. E talvez, só talvez, essa seja a única vitória que realmente importa. E agora, eu quero que você pare por um segundo, sem pressa. Respira. Depois de tudo isso, de tudo que você sentiu ouvindo até aqui, me responde com sinceridade. Em quantos momentos da sua vida você deixou de ser você
só para não perder alguém. Não precisa responder para mim, mas não foge dessa resposta, porque é exatamente aí que tudo começa a mudar. Se esse vídeo te incomodou, se em algum momento você se viu, se alguma parte doeu um pouco, então não foi só conteúdo, foi um espelho. E talvez seja o primeiro passo de você parar de viver no automático. Agora eu quero te propor uma coisa simples, mas muito real. Comenta aqui embaixo uma palavra, eu, sem explicação, sem justificativa, só eu. Isso não é pra mim, é pra você se marcar, se lembrar, se assumir. E quando você escrever, lembra do que você sentiu aqui. Lembra da decisão que você evitou por tanto tempo, porque a partir de agora, você não tem mais desculpa para se esconder de si mesma. E se esse vídeo fez sentido para você, se inscreve, mas não só para assistir mais vídeos. Se inscreve como quem decide não se abandonar mais, porque daqui para frente, ou você continua sendo espectadora da sua própria vida, ou você finalmente assume o protagonismo. E essa escolha ninguém pode fazer por você.